Olá, eu me chamo Djalma Ribeiro Costa. Eu vou ministrar essa palestra com o título Anomalias Urogenitais, no primeiro Congresso Internacional em Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente, que ocorre nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2025. Esta é a minha formação, títulos e atuação. Eu sou formado em medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Depois fiz residência em clínica médica na Universidade Federal do Piauí. A seguir, fiz residência em cirurgia geral na Escola de Saúde Pública do Ceará. Fiz residência em urologia na Universidade Federal do Ceará. A seguir, mestrado e atualmente faço doutorado na Universidade Federal do Piauí. Sou titulado em Urologia, em Medicina Preventiva e Social, em Administração em Saúde e em Auditoria Médica pelas suas sociedades correspondentes, Sociedade Brasileira de Urologia e Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Social e Administração em Saúde. Eu atuei principalmente nos hospitais Valdemar de Alcântara, em Fortaleza, Hospital Regional Norte, Sobral, Hospital de Urgências de Teresina, Hospital Infantil Lucídio Portela e no Centro Universitário Unifacil Idomed. No Hospital Infantil Lucídio Portela, eu sou urologista pediátrico faz 10 anos aproximadamente. No Centro Universitário Unifacil e Domed, eu sou professor de urologia há aproximadamente 3 anos e meio. Em conformidade com o Código de Ética Médica, eu não possuo nenhum conflito de interesse ou financiamento para a realização desta palestra. Em conformidade com a Lei do Ato Médico, Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, o que compete privativamente ao médico não será tratado aqui nessa palestra. Então, aqueles que assistirem a essa palestra não serão treinados ao diagnóstico, tratamento e prognóstico médicos, porque eles são privativos do médico. Diagnóstico nosológico, tratamento médico e prognóstico são privativos do médico. E isso não será foco dessa palestra. O foco desta palestra é a multiprofissionalidade no cuidado das crianças e adolescentes que nascem e do futuro adulto que nascem ou nasceram com malformações urogenitais. Então, nós veremos o que são as CACUT, que é um termo em inglês que significa anomalias congênitas de rim e trato urinário. Veremos sobre a embriologia urogenital, veremos quais são as CACUT mais frequentes, como as CACUTs são descobertas e os cuidados multiprofissionais às CACUT. Neste vídeo, nós vamos ver os vários momentos da embriologia normal, diga-se de passagem, de formação urogenital. Vejamos, formação do sistema urinário, começando pelo cordão nefrogênico. Com 20 dias lá da vida embrionária, nessa visão dorsal, no corte axial magnificado, nós vemos os vários epitélios que formam o embrião. Então, esses são os epitélios de interesse: superfície ectodérmica, folheto neural, nós temos a notocórdia, nós temos aqui o epitélio que vai dar origem ao sistema nervoso central, àquela altura do corte. Nós temos o mesodermo paraxial, o intermediário. Nós temos o mesoderma da placa lateral. Dando continuidade, nós vemos aqui, uma visão maior, a diferenciação dessas estruturas.
saco vitelínico, a formação do rim primitivo, no 28º dia, a partir do mesodermo intermediário. Veja que já há órgãos lá do retroperitônio da cavidade peritoneal, do rim primitivo. Na visão maior, nós temos esse rim pronéfrico, que ele não tem função nesse momento, mas ele vai dar origem a, ao rim intermediário, que é o rim mesonéfrico. Vamos falar agora sobre formação dos rins e dos ureteres. É necessária essa etapa da formação do rim intermediário e do rim mesonéfrico. Aqui é a cloaca, que é o rim primitivo, o pronéfrico, que ele degenera na sua parte distal, permanecendo sua parte média e proximal, que é o rim intermediário. Aqui nós temos o duto mesonéfrico com glomérulos, nós temos o alantoide, né, aqui o intestino posterior, a degeneração pronéfrica, né, mantendo agora como rim intermediário. Esse rim intermediário, diferente do rim primitivo, ele é funcional por volta do 26º dia. Ele está se formando e ele se conecta bem aqui embaixo na cloaca. Nesse corte axial aqui, nós vamos ver o, a, nós vamos ver a estrutura que vem a ser virá a ser o glomérulo, né? Então aqui nós observamos o túbulo mesonéfrico, a cápsula de Bowman, no 28º dia. Essa estrutura aqui rosa é o duto mesonéfrico, que nós temos a notocorda. Isso aqui, essa região é a região da aorta, né, dorsal. E essa aqui, toda essa região é chamada de mesonéfrica, é o mesonéfro. E aqui é o intestino posterior. Formação do rim metanéfrico, que é o rim definitivo. Então, observe que daquele mesodermo intermediário há uma diferenciação que, por sinalização intercelular, motiva a formação de um broto aqui ureteral a partir do duto mesonéfrico. Isso aqui será o rim definitivo. E observe, ele chama aqui de divertículo metanéfrico e do mesênquima metanéfrico, porque já há uma diferenciação. Ele é pélvico, lá embaixo. À medida que ele vai se diferenciando, aqui nós observamos que à medida que vai tendo contato daquele broto ureteral com o que chama de divertículo lateral naquela imagem anterior, com o metanéfro, né? Ele vai tendo divisões, né? Essas divisões vão ocorrer várias vezes, várias gerações de divisões de ramos, né? Vão para o polo superior, várias divisões que vão para o polo superior, vão formar a pelve, o ureter proximal, vão formar os dutos coletores. Vai ter uma diferenciação do metanéfro, né, adjacente, dos dutos coletores, né, até a formação do enovelamento, que será o glomérulo definitivo. Como vocês observam aqui, formando estruturas que se transformaram na cápsula de Bowman e nos vasos, não é isso? Então, você vai ter esse enovelamento, que é o glomérulo, você vai ter o túbulo proximal, a cápsula de Bowman, o túbulo proximal, a alça de Renal, o túbulo distal, todos a partir da diferenciação. Isto daqui que vocês veem em verde
do broto lateral, e em vermelho que vocês veem aqui do rim metanéfrico, que é o rim definitivo. Aí, sobre a localização desse rim, ele inicialmente lá está pélvico, mas ele ascende, né? Ele vai seguir esse trajeto aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele vai ascender. E no que ele ascende, as gônadas descem no sexo masculino, né? Feminino também desce, mas continua pélvico. No masculino, pela presença do gubernáculo, desce mais ainda, como vocês verão, né? O rim sobe até uma localização a nível de L2, L3, né? E até ter contato com as adrenais. Então, com 9 semanas de vida, nós já temos o trato urinário praticamente formado, né? E as gônadas estão ali se formando, se diferenciando, vai depender de qual é o sexo embriológico, né? Sexo genético, cariotípico, né? E a expressão gênica. Sobre a cloaca. Então, ali na quinta semana de vida, que nós vemos aqui, nós temos o alantóide, nós temos a cloaca, aí nós temos aqui o mesonéfro, né? Aqui nós temos o rim metanéfrico e tem aqui esse septo uroretal e a cloaca e a membrana cloacal. Então, nesse momento aqui, que ganha destaque é esse septo aqui uroretal. Então, como vocês podem observar, a partir daqui, ali na sétima semana, nós já temos ali todo esse trecho chamado de seio urogenital. Nós temos essa descida do septo uroretal e essa membrana, né, do seio urogenital, ela chega a esse formato que vocês estão observando aqui após a chegada do septo uroretal, separando a parte urinária da parte intestinal. Isso é importantíssimo. No sexo feminino vai ter um outro septo aqui descendo, que vocês vão ver mais adiante. Se isso não acontece, se essa descida do septo não acontece, isso vai gerar problemas que a gente vai falar mais adiante. Então, na nona semana, houve essa descida já do septo. Então, ali com 12 semanas, nós já temos uma individualização da parte urogenital da parte intestinal. Formação da bexiga urinária e uretra, começando com a bexiga urinária. Então, aqui, retornando na sétima semana, nós vemos aqui que existe uma parte. Então, aqui nós temos, na sétima semana de vida, o seio urogenital é visível, né? E ele tem sua parte vesical, parte pélvica e a parte fálica. Mas esse ser genital, ele ainda está primitivo. Do jeito que ele está, não pode persistir. Então, continua normalmente a diferenciação. No que a descida do septo retal, né, há uma formação dessa protuberância aqui, que vem a ser fálica, né, protuberância fálica, mas continua ainda na forma de seio urogenital. Aqui é o alantoide, aqui é a parte fálica, né, e aqui é o intestino posterior. Isso na nona semana. Sobre a separação, aqui nós vemos a parte vesical, né? Eu vou voltar aqui um pouco. Sobre a separação do ureter e do duto deferente no sexo masculino, no embrião do sexo masculino. Então, é aquele. O que é embrião do sexo masculino? É aquele que é 46XY e que no Y você tem a expressão do SRY, principalmente dele, certo? Ou seja, você vai ter a formação do seu produto, né? Que é a formação da substância
antimülleriana, né? Então, o que for mülleriano, né? O MIF, né? O MIF, é, no que você tem MIF, você não forma estruturas femininas. E as estruturas masculinas, elas persistem, chamadas estruturas wolffianas, que são essas que estão sendo ditas aí, né? Que no caso é o duto deferente. Então, na quinta semana, observe que nós temos aqui, ele está destacando a parte vesical do seio genital, o divertículo metanéfrico, nós temos o duto mesonéfrico. Esse duto mesonéfrico ele vai se diferenciar nas estruturas wolffianas ou mesonéfricas, que vem a ser o deferente, o epidídimo, vem a ser estruturas eminentemente masculinas. Então, ele faz aqui uma magnificação, uma visão posterior, e olha que coisa interessante. Nós temos aqui os testículos em formação, nós temos as estruturas mesonéfricas, aqui as estruturas metanéfricas, e aqui a parte vesical do seio genital. Aqui nessa região aqui que vocês estão vendo rosa, ali tocando, o broto ureteral com a estrutura, nessa parte vesical, ela vai dar origem ao trígono vesical, né? Então, inicialmente há um distanciamento do broto ureteral, que vai dar ureter, do que é o duto mesonéfrico. E essa triangulação aqui que vocês estão observando, que vai formar o trígono. Aqui é a parte pélvica, né, do seio genital. Então, as estruturas dos ductos mesonéfricos, né, eles acotovelam sobre os ureteres, né, e isso se mantém até a vida adulta. Formação da uretra masculina. A uretra masculina, a gente precisa retornar à quinta semana, descida lá do septo, onde a gente tem a parte fálica, e ali na continuação do desenvolvimento da estrutura fálica, na continuação da formação da estrutura fálica, nós temos aqui essa uretra proximal e o fálus. Aqui a gente não fala em uretra distal, né? Aqui continua um fálus não tão bem definido ainda nesse momento, né? Com 12 semanas, mas há um fálus, que no sexo masculino é um pênis. E no feminino, será o clitóris. Aqui, como é sexo masculino, essa parte proximal tem corpo esponjoso ao redor da uretra. A uretra feminina depende essencialmente, né, desse septo, né, que a gente está vendo aqui, e de um segundo septo. Então, na sétima semana, nós temos esse primeiro septo descendo, né, e um segundo septo que desce aqui. Ó. Esse segundo septo é importantíssimo, a estrutura fálica, que é o clitóris. Essa estrutura aqui, como aqui você não tem MIF, então as estruturas femininas elas persistem, né? Você não tem o SRY nem o MIF, então elas persistem. E no topo delas você tem as gônadas femininas, que são os ovários. Aqui você tem um segundo septo separando a vagina da bexiga, né? E aqui você tem um vestíbulo e o clitóris, como vocês conseguem observar. É muito importante que esse segundo septo desça, né? Esse segundo septo ele vai descer e separar a parte genital da parte miccional. A persistência dessa não separação acontece em alterações como hiperplasia adrenal congênita. Então, a gente viu, de um modo bem dinâmico, esses três momentos aqui da nefrogênese. A quarta semana, o rim pronéfrico, que é não funcional. Na sexta semana, o rim
mesonéfrico, que é o começo de formação do rim metanéfrico, e na oitava semana precisa de um rim metanéfrico, lembrando muito o rim de um adulto, já começando a sua ascensão e a diferenciação ali dentro do seu parênquima. Aqui nós vemos, aqui nós vemos os vários momentos, né? Então, aqui nós vemos, em relação à formação dos glomérulos, os momentos críticos na sexta semana, quando você tem a organização do tecido metanético ao redor daquele urotélio, né? Do broto ureteral, suas várias ramificações. Oitava e nona semana tem uma grande ramificação desses ductos, e na 11ª e 13ª semanas você tem a formação da cápsula de Bowman, que vem a ser o glomérulo definitivo do rim metanéfrico. Então, diante de todas as informações passadas anteriormente fica mais fácil a gente entender as desordens que vêm a ser as CACUT. Nós temos as CACUT de rins e as CACUT do sistema coletor. De rins, nós temos relação ao número, à morfologia e posição. Ao número, por exemplo, pode haver rins supranumerários, uma pessoa pode ter 3 ou 4 rins. Pode ter agenesia renal de um ou dois rins, né, sendo que dois rins não chega nem a nascer, não chega a ser um feto vivo. Na morfologia, pode haver hipoplasia renal, que lembra muito um rim normal, só que muda na questão do tamanho, seu volume é reduzido. A displasia renal é um rim que, na sua formação, sofreu alguma alteração mecânica ou de funcionamento, geralmente é mecânico, como obstrução, causando a formação, uma, é, uma, um contato errado, né, incompleto, uma sinalização alterada entre o parênquima metanéfrico e aqueles broto ureteral, né, o duto metanéfrico e o seu ureter, né? O contato dos túbulos de modo errôneo, né, com o parênquima metanéfrico, dá essa degeneração como se fosse muito pequenos cistos, né, a displasia renal, rim acinzentado na ultrassonografia, ou pode ter os rins policísticos, né? Além de ser pequenos cistos, como acontece aqui, grandes cistos, né? E eles podem ser de dois tipos, herança autossômica recessiva, né? Que é ainda ao nascer, ou a herança autossômica dominante, que é do adulto, né? Tem cistos não somente no rim, nos rins, como em outros órgãos, né? Como o fígado, né? O pâncreas. Você tem as malformações de posição, como rim ferradura, né? Que além de ser uma malformação de fusão, que é a fusão do polo inferior, você tem de posição também. O rim não consegue subir por conta aqui da artéria mesentérica inferior, que não deixa o rim ascender. O rim ectópico, o rim pode estar em uma posição contralateral, pode estar numa posição torácica, pode estar em uma posição pélvica, pode estar, enfim, pode estar em várias localizações normais. O sistema coletor, ele pode ter obstrução, a obstrução mais famosa do sistema coletor é a obstrução da junção ureteropiélica, lá em cima, entre a pelve e o ureter. Tem o refluxo vesco-ureteral, que é uma inserção anômala do ureter com a bexiga, e tem um túnel mais curto, fazendo com que o ureter seja refluxivo. Isso quer dizer o quê? Que o xixi desce para a bexiga e sobe de volta ao ureter, podendo chegar até o rim e dilatar todo o sistema e lesar também o rim, né, causando displasia renal, se isso acontecer antes de nascer, ou cicatrizes renais, se essa pressão lá no sistema coletor, lá em cima, for depois de nascer. O mega-ureter, que é qualquer aumento da dilatação renal, ureteral, perdão, a gente chama de mega-ureter, acima de 3 milímetros de diâmetro, a gente chama de ureterectasia ou mega-ureter, e ele pode ser primário ou secundário a uma outra alteração, por exemplo, uma obstrução da junção uretero-vesical causa um mega-ureter. Um refluxo vesco-ureteral também causa um mega-ureter. Uma obstrução da uretra também causa mega-ureter.
Infecção urinária no recém-nascido também causa megaureté. Uma doença grave, uma pneumonia, causa uma paralisia, vamos dizer assim, uma desmotilidade do ureter, que causa megaureté. Mas aí, no caso, são condições secundárias. Um sistema duplo, que pode ser parcial, um ureter Y, ou completo, dois ureteres, né? E a válvula de uretra posterior, que é a principal causa de obstrução intravesical no sexo masculino, ainda na vida intrauterina. Aqui nós conseguimos ver um rim normal, dois rins, sistema vascular, dois ureteres, bexiga, uretra. Aqui nós temos a estenose da junção ureteropiélica do lado esquerdo. Você vê a pelve dilatada, uretério calibre normal. Aqui nós temos a genesia renal, faltando o rim e ureter de um lado. Aí nós temos um sistema duplo completo, dois ureteres, não é isso? Nós temos aqui uma displasia renal multicística, né? Que você, além de ter cista, tem displasia associada, né? É um rim acinzentado, cheio de cistos. Nós temos aqui o rim ferradura, uma fusão aqui no seu polo inferior, que faz com que esses rins não consigam subir, né? Até a posição normal por conta da artéria mesentérica inferior. Aqui nós temos a doença do refluxo vesicoureteral, em que a junção uretero-vesical ele é estreito, causando refluxo. Nós temos a hipoplasia renal aqui desse lado esquerdo, parece um rim normal, mas de volume diminuído. Nós temos o megaureter, que ele pode ser primário ou secundário, e tem várias causas. Eu já citei vários exemplos aqui para você. Tem a válvula direta posterior, que devido à gravação aqui, não está dando para a gente ver uma válvula na uretra posterior. Mas a gente tem imagens assim de válvula direta posterior. Existe uma classificação teórica, ela é mais teórica do que prática, chamada CUPUM, com a classificação das válvulas de uretra posterior. Isso aqui é um tema de extrema relevância, porque não é uma condição tão rara assim de se ver no dia a dia. Infelizmente, no nosso país, em regiões pobres do globo, não se tem esse diagnóstico ainda pré-natal, se tem esse diagnóstico pós-natal e às vezes muito tardio, com mais de um ano de vida, conferindo pior prognóstico a esses homens que nascem com válvula de uretra posterior, fazendo com que eles tenham um desfecho trágico, que é o desfecho da insuficiência renal terminal, né? Que precisa fazer diálise peritoneal ou hemodiálise e para fila de transplante muito precocemente, muitas vezes vindo a óbito muito precocemente por conta da insuficiência renal e suas complicações. Na classificação COPUM, nós temos o tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 3 é uma estenose verdadeira, chamada de colar de Kolbe. A tipo 2 ela é uma falsa válvula direta posterior. É como se fosse uma válvula que facilitasse a passagem normal do xixi. Então a criança não vai ter muitas queixas, né? Mas você não consegue sondar. Aqui no tipo 3, nem consegue fazer xixi, nem consegue sondar. No tipo 1, não consegue fazer xixi, por isso que a bexiga fica tão espessada, o trato urinário superior fica tão dilatado, mas você consegue passar a sonda facilmente. Nesse modelo teórico, você pode ter uma hemiválvula ou bivalva, né? Uma bivalva anterior ou uma bivalva posterior. Então, o que a gente vê na prática são esses daqui, tá certo? Especialmente tipo 1A, tipo 1B. Esses outros, eles são mais teóricos, mas eu já tive paciente meu com colar de Kolbe, né? É um pouco difícil de trabalhar, né? Mas você acaba manejando do mesmo jeito que maneja esse daqui. Essas crianças requerem um cuidado muito profissional, inclusive suas famílias, né? Aqui nós temos as malformações relacionadas com a formação do trígono. A principal é a ureterocele. Então, nós vimos tudo isso aqui de modo dinâmico, essa inversão, essa descida, esse acotovelamento, a formação do deferente, o ureter subindo, porque o deferente tem localização mais lá na uretra, próximo ao masculino, que tem essa descida. A formação desse epitélio aqui, que é um epitélio contínuo do ureter para a uretra proximal masculina ou do ureter proximal feminina, inclusive com
mesmo tipo de receptor, né? Receptor alfa, receptores NANC, né? Não acetilcolina, não adrenalina, não colinérgico, não adrenalina, perdão, tanto no homem quanto na mulher, mas tem mais receptores alfa no sexo masculino do que no feminino. Nas meninas com disfunção miccional, você vai ter maior expressão de receptores alfa nessa região. Daí elas também se beneficiarem de alfa bloqueadores, como nos meninos com disfunção miccional. Aqui nós vemos uma formação do trígono famosa, que é a ureterocélica, pode ser uni ou bilateral, que nós temos a imagem de bilateral, a imagem clássica, o snake sign, né, o sinal da cobra, né, como se fosse cabeça de cobra, né, com o ureter, o corpo da cobra, e a ureterocélia, esse saco aqui, o sáculo, é a cabeça da cobra, seria a malformação mais famosa do trígono, né? Aqui nós temos essa malformação bilateral, né? É o sinal da cabeça de cobra, cobra head sign, snake sign. Aqui nós temos uma síndrome, né, chamada eficiência de 5-alfa-redutase, porque não há a 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Repetindo, como nós não temos a expressão da enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona, então todos os locais onde a presença de dihidrotestosterona é importante passa a não ser bem expresso. Então você poderá ver um homem com micropênis sem próstata. Então, micropenia, retenções urinárias e hipospádia, né, que é um pênis mal formado, com o meato mais inferior. Outro conjunto de alterações, né, da próstata e de estruturas adjacentes são as doenças císticas da próstata e estruturas adjacentes, como, por exemplo, o cisto de ducto ejaculatório, né, ou cisto de utrículo, ou cisto ducto mulleriano. Nós temos várias degenerações císticas que podem acometer essa região, podendo causar dor, inflamação, infecção, hematospermia, infertilidade. Aqui nós temos as malformações da genitália masculina. As mais famosas são o buried penis, né, que é um pênis encarcerado, em vários graus de encarceramento, do mais simples ao mais complexo, com megaprepúcio associado. É uma cirurgia, aqui essa criança tem que ser submetida a uma cirurgia estética, né? Porque isso aqui impacta muito do ponto de vista psicológico, tanto a família, né, por pensar que seja um micropênis, quanto ao próprio paciente, né, principalmente nas correções mais tardias, a partir ali por volta dos 4 anos em diante, por conta do complexo de amputação, né, que é um complexo descrito por Freud. Então, aqui a abordagem psicológica, acompanhamento muito profissional é importantíssimo. Essas crianças têm muitas assaduras, né, por conta do xixi, o megapropulso faz reter urina aqui, esse xixi causa dermatite de fralda, então os cuidados de enfermagem, os cuidados na unidade básica de saúde, orientando sobre o uso de proteção emolientes é importantíssimo. Aqui nós temos outra malformação chamada fusão pênis-escrotal, que também requer, nos casos de fusão mais grave, acima de 50%, a correção que a gente geralmente faz na infância, mas pode ser feito em qualquer momento da vida da pessoa. Aqui nós temos uma malformação muito séria e muito rara, que é o complexo estrofia dispádia. Aqui os cuidados de enfermagem, os cuidados da psicologia, suporte à família, né? É muito importante, requer uma equipe muito profissional, especializada nesses cuidados aqui para esse grupo de pacientes. Não é qualquer urologista pediátrico que é capacitado a abordar essa condição, porque ela é muito complexa e está dentro, inclusive, da classificação das DSDs, né? Que antigamente era chamado de intersexo, né? Porque aqui você só pode registrar o sexo depois do cariótipo. Persistência da cloaca faz parte desse espectro,
A diferença é que aqui aconteceu depois da descida do septo uroretal. Isso aqui foi antes do septo uroretal, a ruptura daquela membrana, aquela membrana lá do seio urogenital, que aqui é a membrana, na verdade, da cloaca, né? Que seio urogenital, porque desceu o septo, aqui é a membrana da cloaca. Ela rompeu, então você vai ter órfão falocele, você vai ter essa esterilização do intestino posterior e das N bexigas, né? É gravíssimo, precisa ser operado nas primeiras horas de vida com ostomia, né, do intestino, uma colostomia e correção a primeira fase, o primeiro estágio de correção da estrofia de cloaca ou persistência de cloaca. Então, aqui nós temos alguns momentos importantes da formação da genitália feminina. Lembra que nós falamos no segundo septo, que é o septo que separa a genitália feminina da bexiga, que ele precisa descer existe uma obstrução, né, do lúmen, né, daquele tubérculo mülleriano que vai formar o ímen. A persistência desse tecido aqui completo obstruindo causa o ímã imperfurado, né, que causa retenção do produto do catamênio na adolescência, para aquela menina com amenorreia, né, com dores abdominais, quando faz um ultrassom, tem uma grande estrutura cística ali no local da genitália interna, do útero, devido à retenção do catamênio, né? Aqui nós temos as malformações do úraco, nós temos o úraco patente, né, da bexiga até a pele, até o umbigo, todo patente, acontece, você vai ver isso aqui na síndrome de Pronibelli, né, você vai ver nas obstruções infravesicais, como o válvula posterior nas formas mais graves. Você tem os sinos do úraco, que é só um seio aqui, né, que é como se fosse uma ficha, mas não tem contato com estrutura, com víscera, então a gente chama de seio ou sinos. Nós temos o divertículo, que é o fenômeno que acontece na outra extremidade, a vesical, e isso aqui, nós temos essa outra estrutura que é do cisto de úraco, né? Que é fechamento aqui, proximal e distal, mas no meio fica a formação cística. Todas essas malformações do úraco são fator de risco para carcinoma de úraco, né? Como vocês veem nessa imagem aqui. E requer cuidados muito profissionais, especialmente quando há diagnóstico de câncer, né? Aqui nós temos em relação às gônadas, né? Então, para você determinar como homem, precisa ser 46XY, em que no Y você tem o SRY. Se no Y não tiver o SRY, a não irá se diferenciar como homem, mas sim como mulher, que a gente chama de mulher 46XY, né? Assim como o 46XX, se um dos X tiver tido uma translocação com o Y e tiver o SRY, você pode ter um homem 46XX, é o nome de uma síndrome, homem 46XX, e outra síndrome, mulher 46XY. Então, não é só ser 46XY ou 46XX que determina ser homem ou mulher. Além disso, nós temos outras síndromes que confundem bastante. Por exemplo, a síndrome de Zinner, né? Que você tem a genesia renal, cisto na vesícula seminal, você tem uma malformação, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Você tem cisto aqui na vesícula seminal, não é isso? E a genesia renal daquele lado, é chamada de síndrome de Zinner, né? Essa condição. Tem a síndrome de Ovira, né? Que você tem um útero de Delfo com duas hemivaginas, que uma pode ser obstruída e causar infertilidade, dores pélvicas, né? E ser necessário cirurgias, inclusive, a ser possível, né? A depender da correção e da anatomia daquela mulher, né? Da correção feita, poder vir a ter filhos, mas isso é bem difícil, né? Nós temos a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser, em que não há a formação
da genitália interna feminina. Ela não tem útero e vagina proximal. Ela pode ter a vagina distal, ela é derivada do seio urogenital, mas a vagina proximal e o útero e as trompas não são formados. Ela tem ovário. Aqui nós temos a imagem de uma mulher, né, com Maia Rokitansky Kusterhauser. Você não vê vagina, nem útero, nem trompa, mas ela tem ovários. Aqui nesse caso, nós fazemos a neovagina. Então, aqui no exemplo citado, né, aqui nós fazemos na urologia pediátrica, a vaginoplastia com sigmoide, mas pode ser feito com outros tecidos também. Aqui, um trabalho, né, muito profissional, especialmente com psicologia, tanto para a família como para clientes, é extremamente importante. A criptorquidia é uma condição, o testículo não descido é uma condição muito frequente na urologia pediátrica, é a segunda causa de cirurgia realizada por nós urologistas pediátricos, perdendo apenas para a postectomia, a cirurgia de circuncisão. E a criptorquidia testículo não descido é um testículo que ele não desceu corretamente lá para a bolsa escrotal. Ele pode ser criptorquídico ou pode ser ectópico. O criptorquídico é que está no trajeto de descida, mas não desceu para a bolsa escrotal, que é o mais frequente, as condições mais frequentes, e o ectópico, que está em qualquer outro local, exceto no trajeto de descida normal. Pode estar ali acima do pênis, pode estar acima do canal inguinal, pode estar na coxa, pode estar lá no meio do períneo. O mais frequente é ser, 80% dos casos, é ser aqui nessa região, ser palpável no canal inguinal, né, ou então no próximo bolsa escrotal, e na menor parte dos casos não palpáveis ou intraabdominais. A cirurgia é a regra e quando é bilateral, a taxa de infertilidade é muito alta e o cuidado muito profissional, especialmente incluindo aí embriologista, que faça parte de embriologia e fertilização in vitro, será importante lá na vida adulta, na vida de casal desse homem, né? Aqui nós temos a virilização que acontece na hiperplasia adrenal congênita, nas meninas com excesso de androgênios, elas nascem com a genitália masculinizada, desde a forma mais leve até a forma mais grave, que é o grau 5. O 6 é o homem, o 0 é a mulher. Na hiperplasia adrenal congênita nós classificamos de 1 a 5, né? Então, desde o clitoromegalia até um falo que lembra muito um pênis, mas não é pênis, é falo. E esses graus 4 e 5 têm uma chance muito alta de disforia de gênero. E especialmente aqui nós esperamos um amadurecimento da parte de identidade de gênero e os nossos colegas da psicologia, os psiquiatras, a enfermagem, o diagnóstico social, têm um papel muito importante aqui, que é de auxiliar essa pessoa nessa sua identificação de gênero, porque ao operar isso aqui precocemente, terá a oportunidade dessa pessoa se identificar com o gênero masculino, ao invés do feminino, certo? Nesses iniciais aqui, a gente costuma, junto com a família, com o psicólogo, com o endocrinologista, decidir por um procedimento ainda na infância, porque a chance de escolha de gênero aqui é muito baixa. As malformações da genitália masculina de maior destaque é a hipospádia, é a mais frequente dessas malformações, a falia, bifalia, duplicidade de uretra, epispádia, hipoplasia de escroto e hipospádia feminina. Mais frequente é a hipospádia masculina, que é uma localização do meato abaixo da sua localização normal e é uma posição ventral, né? Aqui é anterior, aqui é média, aqui é posterior. Quanto mais proximal, mais grave é a hipospádia, mais difícil a sua correção, com maior chance de complicações. É uma cirurgia que requer um arsenal terapêutico muito grande, uma expertise muito grande, e também requer um apoio psicológico e de enfermagem muito importante. Muitas dessas crianças vão ter disfunções nutricionais e um apoio da fisioterapia, especialmente a fisioterapia para a reabilitação pélvica, né, irá contribuir bastante. Nós temos aqui como se manifesta a epispádia masculina, a epispádia feminina, né, tem muita disfunção miccional aqui, e a hipospádia feminina, né, que é uma condição relativamente infrequente, mas eu já peguei alguns casos, inclusive. Duplicidade de uretra, que é uma classificação, uma condição relativamente rara, né,
Os casos que eu peguei, a maioria, todos eram tipo um, né? Com um lumen completo e uma uretra completa. Tem as malformações gonadais, como a fusão esplenogonadal, devido à formação da gônada lá no retroperitônio, pode trazer consigo um pedaço do baço, né? E existe o poliorquismo, né? Das malformações gonadais, as de maior interesse são as disgenesias pelo risco de câncer, né? Mais frequente é o gonadoblastoma, é um tumor, e entre os outros que podem se formar da disgenesia, o disgerminoma e o tumor seio, do seio endodérmico, né? Aí nós temos aqui as disgenesias gonadais puras, as parciais, as mistas e o fenótipo da pessoa que nasce com disgenesia, inclusive a síndrome de Klinefelter, né, a disgenesia, e nessas disgenesias você não costuma ter fertilidade associada, as gônadas precisam ser retiradas. Na síndrome de Klinefelter existe a possibilidade, usando tecnologias, né, de reprodução assistida, vir a ter filhos. Existe o mix das anomalias, como o vato e o vactel, que há várias anomalias, né, vertebrais, anais, cardiovasculares, esofágicas, renais. Então, um paciente com malformação de tratura genital, você tem que lembrar que pode ter outras malformações de outros órgãos e sistemas. Essa população de pessoas com malformações urogenitais requer cuidado desses, todos esses profissionais. Não tem como fazer uma cirurgia sem ter um duplo J, por exemplo, na chinose da JUP, sem que um sanitarista, um administrador, adquira o material para que essa criança tenha acesso a essa OPME. Não tem como você realizar o procedimento sem um auxiliar, sem um instrumentador, sem um enfermeiro, sem um gerente, sem uma pessoa que conheça as minúcias, delicadezas dessa situação. Um enfermeiro da atenção primária requer monitorar a pressão arterial desse cliente o resto de sua vida. Então, a depender dos cuidados que forem prestados, vários profissionais vão trabalhar em conjunto com o médico aí. Durante toda essa apresentação, foquei bastante no psicólogo, falei alguns momentos do fisioterapeuta e também foquei bastante no enfermeiro, porque são os profissionais que a gente tem ali do nosso lado, retaguarda, principalmente, mas não tem como nada disso dar certo sem um administrador em saúde, sem um gestor em saúde, sem um sanitarista, sem um profissional que está ali trabalhando com a gente, trabalhando com os indicadores, com as metas hospitalares, com a expertise da equipe para reduzir os eventos adversos e também trabalhando com a família, né, porque são temas muito delicados e sensíveis. É um tema muito complexo, com muitas informações. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Muito